Olá, gente querida, muito boa noite, na santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje é uma quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. Quinta-feira aqui na igreja, noite de estudos bíblicos. Eu quero levá-los à leitura de Marcos, capítulo de número 10, de 1 a 12. Há um texto paralelo a esse em Mateus 19, de 1 a 12. Se você quiser depois, pode ler. Faremos a leitura conforme a exposição. Queridos, neste trecho bíblico, cronologicamente falando, Jesus tem seu ministério exercido com alguns episódios que ocorreram na Pérea. E com a declaração do verso de número 1, que diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Quando nós lemos nesse verso de número 1, além do Jordão, geograficamente falando, é essa região da Pérea. Marcos resume cerca de 6 meses do ministério de Jesus. O verso 1 também, quando diz levantando-se Jesus, significa que Jesus deixa Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, onde ele permaneceu pouco tempo, de acordo com Marcos 9,33, na casa que os grandes pensadores em teologia definem como sendo a casa de Simão Pedro. Depois do período de retiradas, Jesus foi primeiro à Judéia, por 3 meses, depois foi à Pérea, por aproximadamente 3 meses também. Então a ordem correta no resumo de Marcos é primeiro Judéia, depois a região da Pérea, ao sul do país, a leste do Jordão, depois Jesus volta para a Judéia. Olhem o versículo de número 2, ele diz assim: e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram. Prestem atenção nessa palavra experimentaram. Experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Vejam, queridos, a questão apresentada pelos fariseus aqui foi sobre um dos assuntos debatidos naquele dia, ou naqueles dias, naquela época. Tinha a ver com divórcio e repúdio. São duas palavras, duas coisas distintas uma da outra. Parecidas, mas diferentes. Vejam, por que isso é importante falar? Porque nos dias de Jesus, nós tínhamos grupos de judeus que seguiam 2 escolas de interpretação da lei de Deus, de interpretação da Torá. 2 escolas que eram, evidentemente, orientadas por rabinos. Uma dessas escolas, alguns escribas seguiam Rabino Hillel. E ele, Rabino Hillel, consequentemente os seus seguidores, eles defendiam que o homem podia se divorciar de sua esposa por qualquer motivo, qualquer razão. Era motivo, segundo Hillel e os seus seguidores, para um divórcio. Já a segunda escola, outros escribas, seguiam a escola do Rabino Shammai. O Rabino Shammai, ele era mais ortodoxo do que Hillel. Hillel era mais liberal. O Shammai, mais ortodoxo. Os seus seguidores, e ele, insistiam que o divórcio só era legal em caso de adultério. Quando o texto diz que eles experimentaram Jesus ao perguntar, e eu pedi, preste atenção na palavra experimentaram, é a mesma palavra grega que significa tentaram. Ou seja, a pergunta que foi apresentada a Jesus pelos fariseus tinha como motivação a dissimulação. A ideia era experimentar ou tentar Jesus. Ou com a pergunta, de alguma maneira, os fariseus aqui tentaram induzir Jesus a se incriminar ao contradizer a lei de Moisés. O que eles queriam, curto e grosso, do jeito que a gente costuma dizer, pegar Jesus na curva. Essa que era a grande verdade. O versículo 3, Jesus lhes respondeu o seguinte: escuta, o que a lei de Moisés fala sobre o assunto? Verso 4, eles responderam assim:
Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Quando nós lemos no verso 4 que Moisés permitiu divórcio e o objetivo era regularizar a lei de Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1, 2, 3 e 4. Dá uma lidinha depois aí na sua Bíblia. A ideia era permitir a um homem divorciar-se de sua mulher, desde que esse homem salvaguardasse os interesses da sua mulher, ao lhe dar uma certidão de divórcio. Deve-se notar que os fariseus não citaram a condição sobre a qual Moisés permitiu o divórcio. O divórcio ali tinha um objetivo. O divórcio na Bíblia foi instituído pela lei de Moisés. E aí os seguidores de Hilel e ele estavam errados, porque eles eram liberais. O divórcio foi permitido na Bíblia, primeiro por causa da dureza de coração das pessoas, o texto fala isso. O texto de Marcos fala isso, Mateus também fala. Segundo, para colocar ordem na casa, para não virar bagunça. Então, não é que essa era a vontade de Deus, a gente vai ver que não era. Mas foi para colocar ordem na casa, para não virar uma bagunça, para as pessoas não abusarem, para não trocar de mulher como a gente troca de roupa, o que infelizmente nos dias de hoje é muito comum. O comentário de Jesus acerca dessa prescrição de Deuteronômio, no entanto, foi que ela não representava a vontade absoluta de Deus, mas algo que ele, Deus, permitiu por causa da perversidade do coração humano, para que as consequências de tal perversidade pudessem ser mantidas sob controle, ou seja, para colocar mesmo efetivamente ordem na casa. Olha como são as coisas. Verso de número 5. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos deixou escrito esse mandamento. Porém, olha o verso 6. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então a constituição bíblica de uma família parte do princípio de um homem e uma mulher. Você pode discordar, achar que isso aqui é retrógrado, achar que isso aqui está superado. É um direito seu. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de Deus, do que faz, do que fala, de como se posiciona para as coisas da vida. A Bíblia diz, e a minha função aqui como pastor é de pregar a palavra de Deus, que na origem da família bíblica, Deus constituiu um homem e uma mulher. Não foram dois homens, nem duas mulheres. Um homem e uma mulher. Também não foi a revelia, quantas mulheres quisesse. Não era assim que a coisa funcionava. Existiam regras para concubinato. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Então, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem, verso 7, a seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, verso 8. E com sua mulher, serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus ajuntou a família. Quem separa é o homem. Queridos, no verso de número 5, quando Jesus diz que essa lei do divórcio, essa possibilidade do divórcio, ela foi permitida por causa da dureza do coração das pessoas. Moisés estipulou, mas na realidade nunca ordenou. Ele permitiu por causa da condição espiritual insatisfatória do homem. Foi uma proposta de regular e controlar o divórcio, e não algo para encorajar, para incentivar, para motivar o divórcio. A ideia não é essa. Os versículos de 6 a 8 que lemos, na declaração que Deus os fez, verso 6, e que termina com serão os dois uma só carne, verso 8, foi citada textualmente Gênesis 1:27 e 2:24 na tradição da Septuaginta. A condição existente no princípio é iniciativa do ideal de Deus. Um homem, uma mulher. O que Deus juntou, não separe o homem. Deus planejou que o casamento fosse uma união para toda a vida em todos os casos. Duas pessoas unidas pelo casamento, Jesus deduziu, eram uma só carne. O fato de o grego aqui destacar uma só carne, no original,
sugere que o relacionamento do casal era tão inviolável quanto um relacionamento consanguíneo, como, por exemplo, pai e filho. A sua conclusão, por consequência, era que o homem, isto é, o membro masculino da parceria, em vez de algum corpo legal, não tem direito algum de romper a união matrimonial. Olha aí o verso de número 9. Portanto, que Deus juntou, não separe homem. Esta é uma pressuposição justificada. Que o divórcio com base em adultério, sendo tão obviamente permissível, não estava no escopo do que Jesus e os fariseus estavam discutindo aqui. O que cometiam adultério, aliás, deviam ser condenados à morte. Levítico 20, verso 10, João 8, verso 5. O que iria romper a aliança nupcial sem que houvesse necessidade de se recorrer aos preceitos do divórcio. Olha o verso 10. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse, verso 11, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. Verso 12. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Queridos, no verso 10, falando em particular com os seus discípulos, somente Jesus desenvolveu o ensino que já tinha apresentado aos fariseus. Ele havia mostrado que o fato de um homem divorciar-se de sua mulher era pecado. Mas o que ele afirmou agora é que, se além disso, esse homem se casasse com outra mulher, cometia adultério. No verso 11, o homem, neste caso, comete adultério contra aquela, não por causa do divórcio, mas por causa do novo casamento. Embora tenha passado pelo procedimento legal do divórcio aos olhos de Deus, para ele, a pessoa continua casada. Vejam, duas palavras precisam ser colocadas aqui. Divórcio e repúdio. À luz do que a gente falou até agora, a Bíblia permite o divórcio em caso de adultério. Se você for para 1 Coríntios capítulo 7, você encontrará que a Bíblia também permite o divórcio quando uma das partes não quer mais viver com a outra, porque essa outra se converteu a Cristo e o cônjuge não aceita a fé. Então esse cônjuge que não aceita a fé vai embora, abandona. Aí a Bíblia permite o divórcio. Muito bem. Isso é divórcio, adultério ou abandono do cônjuge por conta da fé que o outro assumiu em Cristo. A segunda palavra que eu quero destacar aqui, que a Bíblia condena, é repúdio. O que é repúdio? Eu estou casado com a abobrinha, mas vi a berinjela. Mais bonitinha, mais novinha, mais cheirosinha, mais ajeitadinha. E a abobrinha com quem eu estou casado já não é mais lá tão bonitinha, ajeitadinha, cheirosinha, como é a berinjela. Então o que eu faço? Como a abobrinha não pode me dar filhos, a lei permitia que eu pudesse me casar com a abobrinha, com a berinjela. Então eu trago a berinjela para dentro da minha casa, mas passo a negar os direitos conjugais da abobrinha com quem eu estava casado. Eu não durmo mais com ela, eu passo a cometer bullying com ela, eu passo a xingá-la, a ofendê-la, porque eu estou enamorado com a berinjela. É a berinjela que eu quero. Então vejam, isso é repúdio. Então hoje comete-se repúdio quando marido e mulher não dormem mais na mesma cama e vivem como dois irmãozinhos dentro de casa. A Bíblia não fez a coisa dessa maneira. Deus não fez a coisa dessa maneira. Deus não aprova isso. Isso é repúdio e a Bíblia diz que isso é pecado. Que Deus nos abençoe. Que a sua paz esteja nos nossos corações. Boa noite, queridos. Tchau.